e damos início às comunicações de liderança, convidando os vereadores inscritos para se manifestarem. Primeiro vereador, inscrito o vereador Ivan Duarte. Presidente, vereadores, eu vou tentar fazer uma abordagem aqui dos 200 anos e vou tomar mais cuidado do que porco espinho quando vai procriar. Tem que ser com muito cuidado que eu vou dizer aqui. Porque quando a gente faz aniversário, o comum é comemorar o aniversário. Ninguém vai numa festa para falar dos defeitos, do que não deu certo, do que devia ter feito e não fez, do que está errado. A gente vai para apagar a velhinha, cantar parabéns a você, desejar muitos anos de vida. É assim que a gente faz em aniversário. Mas eu acho que este momento a gente tem que aproveitar também para dar uma refletida sobre a nossa cidade. Aliás, eu queria dizer para o vereador Roger Ney que eu estava vendo as revistas que o atual governo edita de tempos em tempos para mostrar, né, projetos, enfim, o que está sendo feito, as obras e tal. E eu vi ali que nesses últimos 6 anos, e eu acho que o prefeito Fetter é o melhor prefeito dos últimos 6 anos em Pelotas. Não, dos últimos 6 anos tiveram 2, um não pôde, foi o Bernardo, o Fetter foi o melhor que o outro, tiveram 2 só. Não, a minha obra quanto prefeito, já que me provocaram aqui, foi melhorar o nível da água. Eu baixei a régua, já que não dava para fazer chover, eu baixei a régua, ficou no nível bom a água aí, Pelotas. Só para esclarecer que o vereador foi prefeito durante alguns dias. Não, mas o Fetter foi melhor que eu, porque teve mais tempo. Mas brincadeiras à parte, ironias à parte, brincadeiras à parte, vamos falar sério um pouquinho. Pelotas tem que se orgulhar, acho que, de uma história que tem, uma história bonita, uma história que começou lá com as charqueadas, com a grande motivação que trouxeram os portugueses para cá, né? Ainda ontem eu estava conversando com pessoas que estudam a história de Pelotas. A rua 15 de novembro, por exemplo, chamava Rua das Canárias, porque vieram não sei quantas famílias para cá que eram das Ilhas Canárias. Depois, como a República, passou a ser Rua 15. E todas as ruas de Pelotas, essas ruas centrais, onde começou a cidade, onde começou a vila, né, a gente vai ter esse tipo de história. A mudança do nome, a evolução, os casarões que foram erguidos, os casarões que foram perdidos, os casarões que estão sendo recuperados. Pelotas tem uma história bonita, né? Uma cidade que viveu um apogeu, viveu uma riqueza durante um período, assim como Manaus viveu o apogeu da borracha, ali a região aquela de Ouro Preto, os diamantes, as pedras preciosas, a região do café em São Paulo, que outras regiões a gente podia citar? O cacau na Bahia, regiões, períodos que foi muito rica uma região, então a riqueza trazia da Europa, o que tinha de melhor na época. E isso deixou uma herança arquitetônica, uma herança cultural, uma herança... Pelotas tem o teatro mais antigo do Brasil e há pouco tempo era o teatro mais antigo em funcionamento. Hoje já não é, já perdeu essa condição. Mas isso é história de Pelotas. E toda a história do charque, a história do doce, os casarões, os teatros, o Banco Pelotense chegou a ser o 4º maior banco do Brasil em depósitos. Eu tinha uma publicação, não sei que fim levou, uma publicação com todas as agências do Banco do Brasil, Brasil afora. Tinha agências, nas principais cidades do Brasil, tinha uma agência do Banco Pelotense. Toda a imigração que veio para Pelotas, vieram imigrantes para cá de não sei quantas etnias, mas volta e meia surge um livro aí sobre os judeus que vieram para cá, sobre os franceses, os italianos, os alemães, né? Não foram só portugueses. Pelotas acabou se instalando numa região muito bonita, às margens de um canal, perto do oceano, às margens de uma lagoa de água doce imensa. Tem uma colônia, por força dessa imigração, uma colônia também que o dia que tiver condições de explorar turisticamente, talvez seja melhor do que Gramado e Canela, onde muita coisa foi construída para virar turismo, aqui não precisa construir. Mas, claro, sem asfalto o turismo não vai, sem um hotel bom o turismo não cresce, sem
sem transformar a cultura do setor primário em setor turístico, não tem como fazer turismo, né? Mas isso é uma coisa que leva tempo. Mas, enfim, Pelotas tem 10 mil motivos para se orgulhar. Mas existe uma coisa, seu Dionísio, que eu estou chamando de o lado B dessa história toda, que é o lado africano. Junto com os portugueses, vieram para Pelotas, milhares e milhares e milhares de negros para fazer muita coisa que a gente tem hoje. E que ninguém fala. Parece que esses casarões foram feitos pelos nobres, pela aristocracia portuguesa, pelos charqueadores ricos. Quem botou tijolo por tijolo desses casarões antigos foram os negros, que deixaram aqui, vivem ainda hoje, uma das maiores concentrações de centros de umbandas do Brasil. Eu não tenho precisão desse dado, mas eu tenho um amigo que pesquisou muito isso, professor Marcos Lírio Melo. Pesquisou, editou livros, hoje mora em Porto Alegre. O próprio Fernando Henrique Cardoso, quando estudou a formação do povo brasileiro, quando chegou na parte dos negros, ele veio para Pelotas estudar. Ele passou na Bahia, ele passou em outros lugares, mas para cá é que veio a quantidade maior de negros, porque eles também viviam em condições subhumanas, lidando com charque no inverno, e morriam muito rápido. A quantidade de negros que vinha para cá era imensa, maior que outros lugares, onde a sobrevivência deles era maior, mais fácil, mais adaptada às condições da África. Aqui era outro clima, outro trabalho, outro tudo. E essa cultura africana, ela é simplesmente como se, naquela época, provavelmente, os aniversários eram comemorados na Casa Grande e a senzala ficava lá, proibida, inclusive, de batucar, não podia exercer nem a sua cultura, sua religiosidade, que era para não ganhar força, não virar quilombo. E Pelotas tem um distrito, que pouca gente sabe do Brasil, que o nome é Quilombo. Tem uma cultura africana em Pelotas que é imensa e ninguém fala. Ou melhor, pouquíssima gente fala. Esse é o que eu chamo de lado B do aniversário. Agora, eu não estou aqui para... tem represa do Quilombo, me lembro o vereador Adinho. Mas o que eu estou dizendo, que o Carnaval de Pelotas, e vou lembrar um outro pesquisador aqui, que veio lá da Serra pesquisar o carnaval, o futebol de Pelotas, oficialmente no Brasil, o primeiro negro a vestir uma camiseta profissional foi no Vasco, em 1908. E ele registra, esse professor, Rigo, num doutorado feito em Campinas, na Unicamp, que o Brasil de Pelotas, antes disso, tinha negro vestindo a camiseta, que a origem do nome do Brasil de Pelotas é os negrinhos da estação. Então tem uma cultura em Pelotas, que é a cultura africana, o quindim. Da onde vem o quindim? Quindim é da África que vem, o coco misturado com ovo. O quindim não é uma coisa europeia, e no entanto hoje ninguém fala nisso. Como se a cultura europeia tivesse caçado os escravos, trazido para cá, colocado numa senzala e dito para a cidade, e não falem mais nisso, isso vai ser apagado. A população negra de Pelotas, também não tenho dados oficiais, mas eu duvido que não esteja perto dos 40% ou 50%, duvido. E se for pesquisar a origem da população de Pelotas, nascida aqui, duvido que não passe de 70%, 80% com alguma miscigenação negra. Porque o número de negros que tem em Pelotas é impressionante. Nas vilas mais pobres, Fragata, Navegantes, especialmente esses dois, porque eu me lembro de cabeça, é inacreditável o que tem, é impressionante. Então tem uma cultura que eu chamo de lado B, que ninguém fala, é como se umas músicas do disco que ninguém toca. Daqui a pouco a gente se surpreende quando alguém diz, mas o quindim é africano, eu pensei que era português. Não, não é. Então eu queria dizer o seguinte, assim como, essa frase não é minha, mas eu não sei de quem é, mas eu vou reproduzir aqui. O Egito foi uma dádiva do Nilo, o rio Nilo é que deu origem ao Egito. Pelotas é uma dádiva do São Gonçalo. Quem construiu as pirâmides não foram os faraós, foram os escravos da época. Quem construiu Pelotas não foi a nobreza, foram os escravos da época. E isso nós tínhamos que resgatar. Eu estou pensando, já entrei em contato com algumas pessoas, de promover um pequeno ciclo aqui, porque eu sei que pouquíssima gente vai se interessar por isso, porque é uma cultura nossa.
Achar que a negritude de Pelotas não existe, não tem marca nenhuma, não fez nada. Ela não aparece. Aparece o Casarão do Português. É uma cidade portuguesa? Não é. Uma cidade africana e portuguesa. O que foi construído aqui foi negro que construiu. Foi negro. Essas ruas bonitas, esses casarões bonitos, foram os negros que fizeram. O lado B da cultura de Pelotas. Talvez o nome não seja bom, vou estudar ainda, mas eu quero chamar alguns historiadores, algumas pessoas que estudam isso, para a gente fazer uma rodada de discussão junto com a universidade, para pelo menos lembrar que isso existe. Isso não está como lá na escravidão, que os negros levavam uma açoitada se falassem alguma coisa da cultura deles, se batucassem, tinha que ir para o mato para exercer a religiosidade, exercer a cultura, dançar, senão eram mortos, né? Ali na Praça Pedro Osório. Era ali que era o açoite de Pelotas, bem no chafariz ali. E isso aí não se fala. O que se fala é da beleza, do casarão, da cultura pelotense, da Fena Doce, que eu não sou contra falar disso, acho que é bonito tudo isso. Mas tem um lado B que nós tínhamos que trazer à tona. Muita gente tenta fazer isso. Eu acho que um papel mínimo, assim, pequeno, para a gente trazer essa cultura, né? Mostrar esses dados. Por exemplo, quando eu li que Pelotas tem mais centros de Umbanda do que a Bahia, eu fiquei impressionado, mas como? Que eu soubesse o estado negro do Brasil era a Bahia. Não, mais do que Salvador. Alguém sabia disso ou não? Eu não sabia há pouco tempo atrás. Mas isso tem que ser de domínio nosso. Quando a gente comemorar os 200 anos, tem que trazer o pessoal da senzala para comemorar junto. E não ficar achando que o casarão português é que é a nossa cultura. Não é, é uma parte dela. Obrigado.